dia. O Maranhão continua sendo o maior fornecedor de mão de obra escrava, tanto para trabalhar aqui dentro do estado como para exportar para outros lugares. E a cada dia se aperfeiçoa também as formas de combate a esse tipo de trabalho. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar detalhes sobre como esse combate está sendo realizado aqui é o Paulo Lázaro, que é chefe da seção de inspeção do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia a todos os nossos grandes e queridos maranhenses que nos assistem pela TV Assembleia. É um prazer muito grande estar aqui para tratar de tema tão relevante. Um prazer meu recebê-lo aqui, para a gente falar sobre essas, vamos dizer, tem novidades nesse combate a esse tipo de trabalho que a gente fala tanto, mas quanto mais a gente fala, mais ele aparece, né? Verdade. Eu diria que é o seguinte, nós temos hoje esforços muito mais concentrados, nós temos hoje uma sinergia maior de atuação entre os diversos órgãos que fazem enfrentamento a essa situação, né? Hoje você tem entidades federais, o governo federal como o Ministério do Trabalho, você tem o Ministério Público do Trabalho, o governo estadual através de diversos órgãos, secretarias, etc., que conjuntamente têm envidado esforços para realizar esse combate. E isso é muito importante, a sinergia de atuação das diversas esferas de poder, para que juntos, utilizando os recursos de forma mais inteligente, mais assertiva, consiga diminuir e assim, lutar para que a gente consiga de fato erradicar esse câncer. Ao longo do tempo, eu diria que a gente diminuiu, vamos dizer, essa exportação de mão de obra escrava? Nós temos duas realidades que precisam ser observadas, né? De fato, há uma redução. Graças a Deus, né? Afinal de contas, estamos no século XXI e a gente persistir com esse, eu costumo chamar de certo câncer dentro da nossa sociedade, é difícil de engolir isso, né? Tem reduzido, sim, tem reduzido. Mas normalmente quando há momentos da economia em que as dificuldades de emprego são notórias, muitas vezes o trabalhador ele vai para outros locais, se submete a determinadas circunstâncias, condições de trabalho, muitas vezes análogo de escravo, por falta, às vezes, de alternativa, de opção de trabalho no seu local. É verdade, a gente tem que levar em conta que esses momentos de crise são momentos também onde há uma maior incidência desse trabalho. Sim. Dá para perceber isso, assim, por exemplo, a gente está no período de crise, a gente está saindo, sei lá, mas a gente ainda está nesse caminho para encontrar essa luz lá no fim do túnel, né? Isso. Esse período agora, deu para comprovar isso? O período de crise aumenta a incidência de trabalho escravo? Eu diria que é temerário fazer uma avaliação dessa natureza, porque nesse período de crise também, as instituições, principalmente a inspeção do trabalho, teve uma dificuldade muito grande de fazer um combate mais efetivo. Por quê? Porque também nós tivemos uma redução significativa do quadro de auditores e porque também tivemos uma redução muito drástica do orçamento destinado ao combate ao trabalho escravo. Então, assim, pode ser que as estatísticas, num primeiro momento, apresentem dados que não reflitam com fidedignidade a situação, a própria realidade, né? Então, eu diria que é prematuro dizer isso, mas o fato é que, em números absolutos, há uma redução. Agora, a gente espera que com a retomada do crescimento, que esse crescimento ele se dê de forma digna, né? Em que o desenvolvimento venha efetivamente. Você tem crescimento econômico com condições de desenvolver a sociedade, que a renda do trabalhador melhore, as condições de vida e trabalho também melhorem, né? Que ele tenha mais convívio social, em suma, que ele tenha dignidade no trabalho. A gente fala muito que o Maranhão ocupa esse nada honroso primeiro lugar, ou pelo menos um dos primeiros lugares nesse ranking de fornecimento de mão de obra escrava. Mas isso é uma realidade mesmo, doutor Lázaro? É lamentável, mas junto com o Piauí também, mas assim, o que acontece? A economia do estado do Maranhão, ela tem aos poucos se dinamizado, mas eu tenho experiência de ter trabalhado fiscalizando atividades diversas em outras regiões e ao longo, por exemplo, de 3 anos e meio eu fiz parte de um grupo do Ministério do Trabalho, fiscalizava as grandes obras no país e, por exemplo, eu encontrei no Complexo Petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, trabalhadores maranhenses e também piauienses que não conseguiam retornar para sua terra natal, tinham sido demitidos de um consórcio que faliu lá naquela construção e estavam lá à míngua, não tinham suas rescisões pagas
e não conseguiam voltar porque simplesmente não tinham condições para retornar. Então a gente observa que muitas vezes, não só na atividade rural, e é importante frise-se isso, né, mas também na construção civil, às vezes em outras atividades como na indústria de confecções, a gente encontra trabalhadores que por diversos fatores, diversas situações são reduzidos à condição de trabalho escravo. E nesse quesito, trabalhadores maranhenses muitas vezes são levados para outros estados para realizar atividades em construção civil ou então em lavouras, em atividades agropastoris, e que as condições prometidas são uma, e quando lá chegam são, e nem sempre eles conseguem ter a liberdade de fato e de direito para se locomover, para retornar à sua cidade. Quando a gente pensa em trabalho escravo, a gente imagina aquela situação bem, vamos dizer, degradante mesmo, de a pessoa ficar lá no alojamento, que não tem a menor saneamento, infraestrutura. Mas trabalho escravo não é só isso, exatamente, né? Veja, o artigo 149 do Código Penal, ele Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Fazer um rápido intervalinho, rapidinho, só um momento da gente tomar um cafezinho, a gente volta já já. De volta aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre esse combate ao trabalho escravo, e a gente estava falando que trabalho escravo não é só viver sem água e sem comida, tem muitas outras coisas que acontecem fora disso, né? Verdade. Quais são? Bom, o Código Penal, no artigo 149, ele tipifica, e nós temos uma instrução normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho, instrução número 139 de 2018, que ela descreve de forma minudente o que vem a ser o trabalho escravo, ou aquilo que pode efetivamente caracterizar. Então, a condição degradante de trabalho, aquela que suprime do trabalhador o mínimo que pode caracterizar como uma condição digna de viver e trabalhar, é um dos fatores, óbvio, um dos fatores. Mas você tem vários outros. Você tem o trabalho forçado, muitas vezes decorrente de pessoas que estão em situação de ilegalidade, como imigrantes. Você tem situações de venezuelanos explorados nessa condição, você tem condições de paraguaios, bolivianos, haitianos, que por conta de não terem muitas vezes a condição regulamentada no país, se submetem a condições muito não dignas de trabalho, né? Então o trabalho forçado por várias horas por dia, aí vem a questão da jornada exaustiva, a pessoa trabalha até exaurir todas as suas forças, né? Muitas vezes não tem respeitado o descanso semanal no final de semana, não tem os intervalos para alimentação, descanso, né? Então a jornada exaustiva também é uma das situações que caracterizam o trabalho escravo. E aí mesmo que ele esteja com a carteira assinada, mas com essa jornada de trabalho exaustiva, isso já caracteriza um descumprimento das leis trabalhistas, Pode, sim, sem dúvida. O que se tornou notório e que trouxe para dentro da legislação essa questão da jornada de trabalho, que foi emblemático para isso, foi o corte de cana em São Paulo. O nordestino ia para lá, ele era submetido a jornadas exaustivas e assim, ele tinha metas de cumprimento de corte de cana, de tonelagens de cana, e para que ele conseguisse cumprir aquelas metas e conseguisse ganhar um mínimo de recursos para enviar para suas famílias, ele se submetia a uma condição em que ele acabava com a sua saúde, né? Muitas vezes levava à morte, trabalhadores morreram em campo. Né? Então isso é ponto. Também você restringir por qualquer meio o deslocamento do trabalhador, não permitir, ou então manter ele sob vigilância ostensiva, para mantê-lo preso àquele estabelecimento. E também prisão por dívida. Não é prisão, é óbvio que eu estou utilizando de... Sim, né? sim, vamos botar isso aí entre aspas, né? Isso, perfeito. Mas imagine, o cara vai ir para uma fazenda e aí é o seguinte, tudo ele tem que comprar do patrão e ele nunca consegue pagar a dívida, né? É verdade. Então essas situações todas caracterizam a retenção de documentos, né? Isso pode caracterizar no seu conjunto aquilo que a gente considera hoje pela legislação trabalho análogo ao escravo. Aí a gente fica pensando, acontece tudo isso num local onde a gente quase não tem acesso, vamos dizer assim, eles não vão comentar o que eles estão passando. Como é que a fiscalização faz para ter acesso? Tem que haver uma denúncia necessária, sem dúvida, claro, verdade. Né? Essas denúncias vocês recebem de quem? Do próprio empregado? De gente que passou por lá e viu? Como é que funciona esse processo para que vocês cheguem a essas pessoas? Perfeito.
Tem toda uma rede, vamos dizer assim, né? Você tem o trabalhador que quando consegue fugir, sair daquela condição, denuncia e você consegue localizar outros trabalhadores que estão, às vezes familiares que tomam conhecimento. Mas assim, há uma série de entidades, por exemplo, a igreja, a Comissão Pastoral da Terra, entidades não governamentais ligadas, sindicatos de trabalhadores, né? Que tomam conhecimento de informações dessa natureza e nos repassam. Sim, né? sim. E aí a gente, de posse dessas informações, principalmente a Secretaria de Inspeção do Trabalho, através de uma divisão específica para combate e fiscalização do trabalho escravo, organiza as operações para, junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal ou com a Polícia Militar, realize a operação e acabe com essa realidade, ou pelo menos retire os trabalhadores daquela condição. Você está me dizendo que aqui já foram encontrados trabalhadores de outros estados, né? A gente tem a fama de exportar, mas a gente importa também, é isso? Pois é. Elda, veja como são as coisas, né? Desde o ano passado, nós já tivemos algumas operações numa atividade que é pouco característica do Maranhão, que é a exploração do pó da carnaúba. Essa é uma atividade econômica... Isso é do Piauí, né? A gente vê mais no Piauí, né? Pois é. Então, assim, eu sou cearense e é uma atividade que era muito comum no meu estado. Só que ela se desenvolveu no nosso estado mais recentemente, dos últimos 6, 8 anos, muito calcada em cima de condições realmente degradantes do trabalho, sem observação das mínimas condições, inclusive dos direitos mínimos assegurados ao trabalhador. A fiscalização começou a ser mais incisiva no combate, isso no Ceará, também no Rio Grande do Norte, e começou a migrar para o Piauí. A fiscalização foi em cima e agora está migrando para o Maranhão. O ano passado, em setembro, foi feita uma fiscalização e sim foram encontrados 17 trabalhadores. Esse ano, a nossa superintendência realizou uma fiscalização em Caxias, no município de Caxias, e nós resgatamos 20 trabalhadores, todos piauienses. Só em Caxias? Piauienses. No município de Caxias, num povoadozinho próximo, Caxias, 40 km de Caxias. Mas a gente já está importando também, né? Pois é. E agora, final de setembro, começo de outubro, na última semana de setembro, 1º de outubro, nós tivemos uma outra fiscalização. Na região que envolve Chapadinha, Barreirinhas, alguns municípios por ali, foram resgatados 22 trabalhadores, sendo 13 dessa atividade e 9 de construção pesada. Meu Deus, mas a gente está, vamos dizer, e aí, a gente está evoluindo, vamos botar com uma evolução entre aspas. Né? Nessa fiscalização última foram encontrados trabalhadores piauienses e cearenses, né, e também maranhenses. Na construção civil, principalmente maranhenses. A construção civil, a gente pode dizer que está no primeiro lugar, né? Ainda não. Ainda não. E eu espero que nenhuma delas assuma essa condição, né? Mas, para você ter uma ideia, em 2015, outubro para novembro de 2015, nós resgatamos 52 trabalhadores aqui dentro de São Luís, na construção. Aí, pertinho da gente. Aqui dentro de São Luís. Eles estavam fazendo trabalho de recapeamento, trabalho de asfaltamento de ruas nos bairros periféricos aqui de São Luís e dos municípios da região metropolitana. Trabalhadores que vieram trazidos do interior para cá, eram colocados em condições realmente, eu diria que praticamente subhumanas. Os famosos alojamentos. Aquilo não é alojamento, junto com máquinas, as condições realmente extremamente precárias, sem instalações sanitárias adequadas, dormindo ao relento, debaixo de máquinas, não tinham, durante o trabalho e nas unidades industriais de preparação do asfalto, onde realizar suas refeições, onde fazer suas necessidades fisiológicas, não tinham, muitos deles, 120 não tinham registro. Veja, 120 trabalhadores aqui dentro de São Luís, fazendo atividades voltadas para o setor público, né? Normalmente por empresas terceirizadas, né? Pois é, isso é um grande problema que a gente tem ainda hoje no estado do Maranhão. Eu vou falar a nossa realidade, não é só aqui, óbvio, né? Não podemos, o estado do Maranhão, não. Acontece no nosso estado, mas assim, uma licitação, uma obra pública, a empresa ganha. Aquela empresa, o que ela faz? Ela dá para ter um lucro maior, ela subcontrata uma terceira que, por sua vez, não registra os trabalhadores, não paga os direitos mínimos. É uma situação lamentavelmente, bem complicada. Mas assim, só para terminar, a gente pode dizer que a fiscalização está andando junto nesse processo? Ela não está sendo deixada para trás? Quer dizer, antes o trabalho avançava, a fiscalização ia atrás. A gente já pode dizer que está junto? Eu diria que ainda tem muito caminho para percorrer. Por quê? Como eu falei para ti, há uma redução muito grande da quantidade de auditores, né? Para ilustrar, nós tínhamos há 5 anos no estado do Maranhão cerca de 60 auditores. Hoje nós temos 27, menos de metade.
menos, é verdade. Para fazer a fiscalização voltada para esse tipo de atividade, a gente tem um contingente muito reduzido, porque dentro desses 27 você tem atividades diversas, auditores que fiscalizam, né? Então, assim, o contingente se reduz. Quando você tem uma quantidade reduzida de pessoas para realizar a atividade, consequentemente fica mais difícil de você. O nosso estado é um estado, né, muito enorme, grande, 217 municípios, né? Então requer uma força maior de trabalho. Uma força maior, a gente vai ficar torcendo para que essa força maior aconteça, para que a gente saia desse lugar que quando a gente começa a falar sobre isso, o Maranhão já saiu da condição de exportador de mão de obra. Mas tem melhorado, graças a Deus. Tem melhorado, graças a Deus nós vamos chegar lá nesse estágio de evolução onde não se fale mais de trabalho escravo. Isso já passou, nós estamos no século XXI. Mas, doutor Paulo Lázaro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia para você também, que já sabe que pode acessar nosso site a hora que você quiser para rever qualquer uma das entrevistas que foram feitas aqui. E o nosso site, você sabe, é o al.ma.leg.br/TV. Acesse a qualquer hora que você quiser. As nossas redes sociais também, claro, tem tudo lá à sua disposição. Mas todos os dias eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã, combinado? Tchau!